Bom dia, leitoras e leitores da revista Mana. Hoje estamos aqui em nossas entrevistas com os autores com Emilene Leite de Souza. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Maranhão e autora do livro Umbigos Enterrados, Corpo, Pessoa e Identidade Capuchu através da Infância. Ela também é autora do artigo Quem Pode Mais do que Deus? As Crianças Capuchu e Suas Experiências com os Mal-Assombros, que foi publicado recentemente pela revista Mana. Bem-vinda, Milene. Olá, Maria Rossi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Queria dizer que estou muito feliz em ter esse espaço para conversar um pouco sobre o artigo. Então, agradeço à revista e a você que a representa. E acho que é super importante ter esses espaços para poder ampliar, né, para divulgar e ampliar essas discussões. Então, para mim, é um prazer. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de você e a participação nas entrevistas. O artigo que você escreveu trata da noção de mal-assombro entre as crianças capuchu. Então, eu queria começar perguntando quem são os capuchu, onde moram, quais foram os lugares em que você fez a pesquisa e quais foram as condições da pesquisa. Então, o povo capuchu é um grupo camponês endogâmico do sertão da Paraíba. Eu faço pesquisa entre os capuchu desde 2000. Consta de um grupo de aproximadamente 200 habitantes, com praticamente 4 sobrenomes, por causa desse sistema endogâmico de parentesco, com união preferencial entre primos, né? E eu meio que tentei dar conta da construção dessa etnicidade através da produção da pessoa capuchu. Então, na verdade, eu estava atenta à produção dos corpos das crianças, como isso desemboca na produção da pessoa capuchu e, consequentemente, na etnicidade de um grupo que se autodefine e é reconhecido como povo capuchu, especialmente a partir de 5 sinais diacríticos, 5 sinais dessa etnicidade, digamos assim, que seria a aparência comum ao grupo, estatura mediana, pele clara, olhos puxados, cabelos lisos, né? Há um sotaque diferenciado que é reconhecido pelos outsiders, que são os não capuchu, moradores dos sítios vizinhos ao sítio Santana Queimadas, onde eles vivem. Esse casamento preferencial entre primos, né? O etnônimo, então, que denomina, né, a toda a comunidade. E, por último, uma contiguidade territorial. Então, Capuchu é quem mora no sítio Santana Queimadas. Embora eles migrem desde os anos 80, de 1980, para São Paulo, mas eles não deixam de acionar esse pertencimento, mesmo à distância, vindo apadrinhar as crianças, então, através do sistema de apadrinhamento, que é fundamental para a organização social Capuchu, enviando dinheiro para os pais, vindo participar da festa da padroeira e daí por diante. Eu compus uma etnografia, né? Então, quando se trabalha com crianças, você tem que estar por toda parte onde estão as crianças, por causa daquela inquietude típica da infância, né? Então, ela ocorreu por todos os espaços no sítio Santana Queimadas, onde estavam as crianças, lá eu estava, né? E é isso. Eu trabalho com crianças há quase 20 anos, né? Então, é um desafio a que tenho me dedicado, fazer etnografia com crianças, e o antropólogo que pesquisa crianças, que trabalha com crianças, ele tem que estar atento aos modos próprios de dizer das crianças. Então, técnicas e instrumentos tradicionais da antropologia, convencionais, são repensados no caso de pesquisa com crianças. Você, a depender da faixa etária, por exemplo, você não consegue fazer uma entrevista com a criança, por causa da inquietude que é típica da infância. Então, as entrevistas cedem lugar às conversas informais. Muitas vezes, instrumentos de pesquisa, como o gravador, a máquina fotográfica, os diários de campo, terminam funcionando como senha de acesso às crianças, porque elas se aproximam de você, manuseiam esses equipamentos, né? E terminam ressignificando, que é o que as crianças fazem de melhor, né? Ressignificando os próprios instrumentos e as técnicas. Então, é um desafio que o pesquisador deve estar disposto a acompanhá-las num ritmo muito próprio e a ouvir, né, o que elas têm a dizer. Então, uma coisa que a gente tem dito muito fortemente é que, na verdade, as crianças devem ser ouvidas em campo como qualquer outra variável. Então, se tu tens um objeto de pesquisa, vai a campo, se dedica a perseguir esse objeto numa determinada comunidade, não ouve as crianças, a tua investigação não está completa, né?
Então, desde as etnografias clássicas, as crianças apareciam, a gente viu, os etnógrafos dizendo, fui guiado pelas crianças, fui recebido pelas crianças, elas estavam na minha tenda, elas estavam o tempo inteiro por perto, elas que me levavam aos lugares, eram os meus guias, né? E depois, com certeza, eles obtiveram informações importantes, porque as crianças têm coisas importantes a dizer sobre tudo. Só que depois as crianças simplesmente desapareciam dos textos, eram omitidas, então, eram negligenciadas em relação ao texto etnográfico, né? Então, o que temos dito é que as crianças devem ser ouvidas nas pesquisas, você não precisa estar filiado à antropologia da criança para isso, porque elas têm uma agência e elas reelaboram e ressignificam o tudo o tempo inteiro, inclusive importantes sistemas das organizações sociais em que estão inseridas. Então, eu tento demonstrar isso num outro momento, quando eu falo do sistema de apadrinhamento, o sistema de parentesco e a gestão onomástica, né? O nome, por exemplo, que era atribuído aos adultos para as crianças, antes mesmo que elas nasçam, as crianças Capuchô atribuíam um apelido, e a partir desse apelido, esse apelido terminava sendo legitimado pela comunidade, e os indivíduos eram reconhecidos pelo resto da vida através desses apelidos, de modo que os nomes próprios, o chamado nome verdadeiro, o nome do papel, se perdia. Então, crianças contra o sistema. Então, há situações em que as crianças estão agindo, há uma força ali, né, com toda uma potência criativa que é típica das crianças, para ressignificar esses sistemas. Então, se eu não estivesse atenta às crianças, eu poderia ter tirado conclusões precipitadas e generalizadas em relação às representações dos adultos, especialmente no que diz respeito aos mal-assombros, como eu vou mostrar ao longo da minha fala, né? Mas também em outras circunstâncias. Então, outras técnicas terminam sendo importantes, no caso de pesquisadores que trabalham com crianças, como os desenhos, né? Antes de aprender a falar, as crianças desenham. Antes de aprender a andar, as crianças dançam. Então, a gente vai se utilizando dessas técnicas para ter acesso ao ponto de vista das crianças. Quando eu peço para as crianças Capuchô desenharem livremente, elas me apresentaram desenhos sobre o sítio em que apareciam, em todos os desenhos, além das pessoas, as suas casas, o açude, as estradas do sítio, apareciam animais, e esses animais estavam nomeados. Então, nem as pessoas nos desenhos tinham seus nomes colocados, mas os animais estavam nomeados. A partir disso, né, as crianças me deram uma dica da importância da relação das pessoas Capuchô com os bichos, que é fundamental, inclusive está também no cerne da produção do corpo, da fabricação do corpo, essa relação com os animais na infância, e sobre o próprio sistema de nominação dos bichos, né? Então, nós estamos atentas àquilo que as crianças têm a dizer, porque reconhecemos a agência e a autonomia das crianças em suas culturas, em suas comunidades. Elas estão por toda parte, como dizem a maioria dos antropólogos, menos nos textos etnográficos. Elas estão por toda parte, menos sendo reconhecidas como sujeitos legítimos de pesquisa em campo e como autores da produção de dados das nossas pesquisas, não é? Claro, e como interlocutores fundamentais e muito constantes, de fato. Sim, Certíssima. Agora, eu queria perguntar o que é um mau-assombro? E quais são as suas relações com as noções de pessoa, de alma, de corpo, de morte, que você também menciona? sim. O mal-assombro é um sistema de crenças, um sistema extremamente complexo, cujas categorias, noções estão cheias de contradições o tempo inteiro, né? Porque é um sistema de crenças que, na verdade, tenta colocar em diálogo o mundo dos mortos com o mundo dos vivos, né? Nessa sociedade relacional que é a comunidade Capuchô, a sociedade Capuchô, o que mais importa são as relações e as pessoas. Então, eles criam um mal-assombro, especialmente, né, um tipo de mal-assombro, que é a alma mal-assombrada, né, a alma mal-assombrada, para demonstrar, para colocar esses dois universos em contato. E é interessante, como eu falava da agência e do protagonismo das crianças, que as crianças, elas não querem esse contato, então elas tentam burlar, elas não querem ver as almas mal-assombradas, elas começam a criar estratégias ali em torno do sistema de crenças, né, para impedir esse contato, digamos assim.
Ao mesmo tempo, que é típico da sua contradição, em que elas inventam o próprio medo e reinventam o próprio mal-assombro, né? Então, quando eu chego, ainda para minha tese de doutorado, para analisar a produção da pessoa capuchu, a fabricação do corpo, a produção da pessoa e como isso desembocava na etnicidade desse grupo camponês, né? Eu me deparo com uma definição de pessoa para as crianças que é, para ser pessoa tem que ter corpo e alma. Aí eu começo a perseguir essa produção do corpo, como isso se dá, e a atentar para a ideia de alma. E as crianças me dizem assim, para ser pessoa tem que ter, é indissociável, então corpo e a alma, porque se tem corpo, mas não tem alma, é corpo de defunto, não é pessoa. E se tem alma, mas não tem corpo, é alma mal-assombrada. Mas interessante que, embora elas digam que se tem alma, mas não tem o corpo, é uma alma mal-assombrada e, portanto, não é uma pessoa, porque houve essa dissociação do corpo e a alma, elas imputam atributos de pessoa às almas o tempo inteiro, a partir das suas próprias condutas, da sua própria lógica e das suas experiências com a infância. Por exemplo, eu me escondo embaixo da cama, então eu entendo que a alma vai se esconder embaixo da cama para me assustar, né? E aí eu começo a criar estratégias para evitar isso. Então, é contraditório também porque há uma distinção entre o modo como as crianças e os adultos compartilham esse sistema de crenças, né? Se apropriam dele e atribuem sentido a ele, porque eles compartilham das mesmas terminologias, das mesmas noções, só que para os adultos ele aparece associado a uma religiosidade, ao cristianismo. E para as crianças, a experiência das crianças com o sistema de crenças mal-assombro é muito formatada a partir de um sistema de costumes. Então, faz menção a termos cristãos, mas sem atribuir ao mal-assombro essa associação diretamente. Por exemplo, quando a criança capuchu me diz, se tudo isso que eu te ensinei não der certo, e a alma mal-assombrada aparecer para você, você deve dizer bem alto 3 vezes, quem pode mais do que Deus, que é o título do artigo. Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Então, faz uma alusão a Deus, mas é uma espécie de palavras mágicas. São palavras mágicas que, quando eu utilizo, eu consigo me liberar. O mal-assombro sabe que não pode, como a criança me diz, e vai embora, né? Então, é por isso que nós dizemos que os pesquisadores precisam estar atentos. É possível que, muitas vezes, você encontre em campo sistemas de crenças que são compartilhados por adultos e crianças, mas cuja atribuição de sentidos é diferenciada. Então, é preciso estar atento a isso, né? Claro, esse sistema de crenças mal-assombro não está restrito à ideia da alma penada. Você tem a botija ou sonhos de aviso, que são muito conhecidos no sertão também, né? As casas mal-assombradas, então você tem horários e espaços que são propícios à aparição de mal-assombros, como as casas abandonadas e fechadas, as casas mal-assombradas, a casa de alguém que faleceu quando morava lá, né? E que ficou fechada, os cemitérios, as matas, horários como a noite e o pôr do sol, né? As estradas. Então, é todo um sistema de crenças, a morte anunciada, a ideia de que a morte, antes de vir te buscar, ela manda um recado, ela faz um chamado. Então, as crianças até mencionam, não responde. Se não tiver ninguém, se você ouvir, não responde. A própria ideia da coruja de igreja ou a rasga-mortalha, que é aquela que faz um som que lembra o rasgar da mortalha do defunto, sobre a casa de alguém que vai falecer, né? É todo um sistema que, na verdade, diz respeito ao modo como seres, de maneira geral, os seres que habitam o sítio Santana Queimada se comunicam com os capuchus, né? E o medo está no cerne de tudo isso, porque, na verdade, o medo é ainda maior quando ele é difuso, quando ele é desendereçado. Por isso que a alma mal-assombrada é, de todos esses mal-assombros, o que mais as crianças mencionam, o que mais as assusta, né? Porque esse medo difuso, sem endereço, disperso, que aparece em qualquer lugar. E ele revela, na verdade, aquilo que a gente quer esquecer, né? Que o outro, esse desconhecido, esse misterioso, ao mesmo tempo em que o sistema de crenças quer nos dizer que a morte é só uma passagem e que ele está em outro mundo, ele só fez uma viagem. A prova disso é que eu consigo colocar esses dois mundos em contato, né? Conectá-los.
Eu também quero, o outro é também aquilo que eu quero esquecer. Então, a alma de finada fulana, que eu conheci, que morava na casa ao lado, né? Ela revela aquilo que está previsto para mim em algum tempo, no futuro. É aquilo que eu quero esquecer. Então, é a ideia de morte do medo e do medo da morte. O tempo inteiro que o Malassombro anuncia, né? Sim. É muito interessante, realmente recomendo para todos os leitores ler o artigo. E queria encerrar agradecendo você pela tua disponibilidade e por esta entrevista. Eu que agradeço, Maria. Foi um prazer poder falar contigo e com os leitores da Mana, né? Um pouco sobre esse artigo. Digo que foi um prazer, é um prazer ter esse espaço, esse momento para conversar um pouco sobre isso. Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada. Bom, obrigada.